Boa noite, Dom. Me chamo Clara, e o que vou contar agora mudou completamente o rumo da minha vida. Antes de tudo acontecer, eu não botava fé em histórias de assombração. Na infância, minha avó vivia narrando lendas sobre espíritos que rondavam casas antigas, mas eu só achava graça, certa de que era tudo invenção. No entanto, pouco mais de um ano atrás, passei por algo que abalou todo o meu senso de realidade. Hoje, quando lembro dos detalhes, é impossível não me arrepiar. Minha avó faleceu após muito tempo lutando contra uma doença degenerativa. A ausência dela foi um baque enorme, e a casa, que antes tinha barulho de passos e cheirava a comida fresca, virou um lugar quieto e sem cor. Passei semanas tentando distrair a cabeça com tarefas simples, mas nada diminuía a saudade. Numa tarde cinzenta, voltando da faculdade com uma sacola de compras pendurada no ombro, tive uma sensação estranha. Parecia que o bairro inteiro estava em silêncio. Cada passo meu ecoava na calçada. De repente, notei um vulto parado em frente ao meu portão. Segurei as chaves com força, tentando não demonstrar medo, mas por dentro eu estava trêmula. Chegando mais perto, o vulto sumiu na mesma velocidade com que surgiu. Entrei no quintal, olhei ao redor e não vi nada. Tentei me convencer de que era fruto da tristeza que eu andava sentindo. Subi para o meu quarto pensando em tomar um banho e tirar essa impressão da cabeça. Mas assim que abri a porta, meu estômago revirou. Na cadeira de balanço que foi da minha avó, a que ficava encostada na parede perto da janela, havia uma sombra. Pisquei para ter certeza de que não era um reflexo e vi a sombra se desfazendo devagar, como se fosse fumaça. "Vó?" chamei com a voz presa. Nenhuma resposta, mas um perfume de alfazema tomou conta do ambiente. Era exatamente o que ela usava nos sachês do armário, dizendo que trazia tranquilidade. Se aquilo fosse um delírio, nunca tive um tão real. Fiquei parada alguns minutos encarando o ponto onde a sombra havia estado, com o coração batendo fora de ritmo, certo de que ia desmaiar a qualquer instante. No dia seguinte, contei tudo aos meus 2 melhores amigos, Caio e Luana. Nós somos amigos desde a escola, formamos quase uma família. Caio é o mais cético, do tipo que ama documentários científicos. Já a Luana sente as coisas de um jeito mais profundo. Diz que percebe a energia dos lugares e das pessoas. Quando terminei de contar sobre o vulto e o perfume, imaginei que fossem rir da minha cara. Mas Luana ficou arrepiada e Caio, mesmo duvidando, demonstrou curiosidade. "Você não acha que pode ter sido só saudade?" Ele perguntou, coçando a barba rala. "Às vezes a gente vê aquilo que mais deseja." "Pode ser", respondi sem muita certeza. Mas foi tão forte. Era a cadeira dela, e parecia ela ali, antes de adoecer. Luana ficou séria, como se estivesse tentando sentir alguma presença no ar. "Às vezes, quem a gente ama encontra um jeito de avisar que está em paz", disse ela, com a voz suave. "Mas se você quiser ter certeza, a gente pode investigar." Eu não fazia ideia de que essa sugestão seria o começo de algo perigoso. Caio, que adorava um desafio, topou na hora essa história de investigação, embora não acreditasse muito em fantasmas. Luana, claro, queria comprovar o que sentia. E eu, misturando ansiedade com uma pontinha de esperança, pensei que talvez conseguisse algum sinal mais claro da minha avó. Na semana seguinte, escolhemos uma noite em que meus pais estariam fora para explorar o quarto que foi da minha avó. Levamos uma câmera simples e os celulares para gravar áudio. Ficamos em silêncio um bom tempo, ouvindo cada estalo da madeira, o vento batendo na janela. No começo, nada ocorreu e Caio começou a rir baixinho. "Acho que sua avó foi mesmo descansar", ele soltou meio irônico. Nesse instante, algo caiu atrás de nós. Viramos e vimos um porta-retratos no chão, o vidro todo quebrado. Quase pulei de susto. "Isso estava firme na estante", balbuciei, recolhendo os estilhaços. Não tinha motivo para cair. Luana iluminou o porta-retratos com a lanterna. Era uma foto da minha avó sorrindo. Aquilo parecia algum tipo de mensagem, mas não sabíamos bem o que significava. O clima pesou e Caio ficou calado, claramente repensando seu ceticismo. Esse foi o pontapé inicial de uma obsessão nossa pelo sobrenatural.
A gente começou a pesquisar lugares na cidade, que não é pequena, mas também não é grande coisa, onde rolavam boatos de assombração. Geralmente eram casarões abandonados ou locais marcados por enchentes, falências ou obras paradas. Todo fim de semana, a gente planejava uma nova visita, armados de celulares, lanternas e aquela típica coragem boba de quem acha que nada de ruim vai acontecer. Foi nessas andanças que nos deparamos com um antigo sanatório, desativado havia uns 40 anos. Corria a história de que ali muitos pacientes tinham morrido em condições precárias e que havia algo pesado circulando pelos corredores. Diziam também que grupos suspeitos faziam rituais estranhos lá. Isso bastou para deixar Luana empolgada e Caio obstinado a provar que era tudo bobagem. Escolhemos ir numa noite de lua cheia, coincidência de agenda, mas, olhando agora, parece ironia. Assim que passamos pelo portão, o ar ficou mais denso, como se o lugar tivesse uma atmosfera própria e pesada. As paredes estavam cheias de pichações, algumas artísticas, outras só rabiscos. Sem janelas, o vento cortava os corredores, gerando um assobio constante. Lembra as histórias da minha avó, comentei baixinho, mas muito mais assustador ao vivo. Luana franziu a testa, abraçando os próprios braços. Vocês também sentem isso? Sussurrou. Parece que tem um monte de vozes falando ao mesmo tempo. Caio revirou os olhos, mas sem deboche. Parecia mais um jeito de se proteger do medo. Entramos numa área ampla que possivelmente foi refeitório ou sala de convivência. O chão estava cheio de entulho e vidro quebrado. A cada passo, o som seco dos cacos sob nossos pés. Seguindo em frente, demos de cara com um corredor longo e mal iluminado. Acho que é a ala psiquiátrica, arrisquei. Vamos ver, Caio disse, ligando a lanterna maior. Só tomem cuidado para não cair em buracos ou algo assim. Realmente parecia um corredor infinito, com portas de ferro enferrujadas dos dois lados. Em dado momento, vimos uma porta entreaberta com 3 arranhões verticais na superfície. Luana parou em frente. Vocês estão vendo isso? Apontou para as marcas. A ferrugem dominava quase tudo, mas aqueles arranhões pareciam recentes. Não dava para saber se foi algum objeto, animal ou coisa pior. Entramos mesmo assim, com o coração aos saltos. A sala era pequena e abafada. Num canto havia uma espécie de altar improvisado sobre uma pedra suja de fuligem. Tinha velas consumidas, manchas escuras, talvez cera, talvez outra coisa, e uns desenhos a giz. A sensação era de que estávamos diante de algo que não deveríamos nem ter visto. Isso aqui não é brincadeira, disse Luana com a voz trêmula. Vocês de novo com essa história de ritual? Caio tentou disfarçar o nervosismo, mas seu tom saiu mais agudo do que o normal. Me aproximei decidida a filmar com o celular. Quando me inclinei para gravar, senti um sopro gelado quase encostar nos meus lábios. Dei um pulo para trás. Tem alguma corrente de ar aqui? Perguntei, ainda com o coração acelerado. Não senti nada, Caio respondeu olhando em volta. De repente o altar se moveu alguns centímetros bem devagar, como se alguém o estivesse empurrando. Luana soltou um gemido e agarrou meu braço. Vamos sair agora, ela pediu quase chorando. Caio se aproximou do altar, insistindo em parecer cético. Num ato impensado, pegou um amuleto preso a um fio de nylon. Tá louco? Protestei. Não mexe nessas coisas. Ele deu de ombros, mas dava para ver que suas mãos tremiam. Só quero ver do que se trata, disse analisando o objeto. No mesmo segundo ouvi um estalo lá dentro e a lanterna da Luana apagou sozinha. A escuridão pareceu ganhar forma ao nosso redor. A lanterna do Caio piscou, quase falhando também. O silêncio era tão profundo que eu escutava meu próprio coração disparado. De repente, uma ventania gelada varreu a sala, empurrando a porta com força contra a parede. Corre! Luana gritou sem pensar 2 vezes. Saímos correndo pelo corredor, apalpando as paredes e desviando de entulhos. Só então notei que Caio não estava comigo. Virei e apontei a lanterna no caminho de volta, mas só vi sombras. Um desespero me dominou. Caio! Chamei, quase chorando. Nenhuma resposta. Luana, apavorada, tentou me puxar para fora, mas eu não podia abandonar meu amigo. Juntei a pouca coragem que me restava e retornei, passo a passo, até a sala. Lá dentro,
Parecia tudo tomado por uma escuridão que engolia a luz da lanterna. Tentei iluminar onde estava o altar, mas não enxerguei nada. Então, ouvi um gemido abafado à esquerda. Me guiei por esse som, escorregando em algo úmido no chão, sem saber se era água ou algum resquício daquele ritual. Caio, onde você tá? Fala comigo! Implorei quase sem ar. Ouvi uma respiração pesada. Segui até que a lanterna captou a silhueta dele, encolhido junto à parede, com uma expressão de horror. Ele ainda segurava o amuleto na mão fechada, mas o fio estava arrebentado. Me solta! Ele sussurrou como se estivesse lutando contra algo invisível. Não vi nada, mas ele parecia imobilizado. Corri até ele e puxei seu braço, tentando colocá-lo de pé. Luana chegou logo depois, em prantos. Com muito esforço, arrastamos Caio para fora, sem olhar para trás. Quando cruzamos a porta principal do sanatório, a sensação de sufoco deu uma trégua, como se tivéssemos escapado de um pesadelo. Naquela noite deixamos Caio na casa dele. Ele estava abalado, confuso, quase não falava nada, só pedia desculpas em murmúrios. Nos dias seguintes, Luana e eu tentamos visitá-lo, mas a mãe dele avisava que o filho não queria ver ninguém. Ela contou que ele passava horas trancado no quarto, sem falar e quase sem comer. Como achava que fosse luto ou uma crise de ansiedade, procurou um psicólogo para tentar ajudar, mas Caio se recusava a sair ou receber visitas. Ficamos aflitas e sugerimos conversar com ele de novo, mas a mãe dele nos pediu que dessemos um tempo. Ela achava que o filho precisava de espaço para colocar a cabeça em ordem, e foi nesse período que acabou sumindo de vez das nossas vistas. Passaram-se 2 semanas sem notícias do Caio. Eu mandava mensagens, ligava, nada. Na 3ª semana, resolvi aparecer lá de surpresa. A porta estava só encostada e a mãe dele não estava. Chamei pelo nome dele subindo as escadas, mas tudo quieto. Abri a porta do quarto e senti um aperto no peito. O cômodo estava escuro, vazio, e em cima da escrivaninha só havia um bilhete amassado, com poucas palavras. Não aguento mais, preciso voltar lá. Meu coração disparou. Corri contar para Luana e, na mesma hora, entendemos que Caio tinha retornado ao sanatório, talvez atormentado por aquele objeto que pegou. Fomos voando para lá, rezando para encontrar nosso amigo bem. Já estava anoitecendo quando chegamos. O vento forte fazia barulho nas plantas altas ao redor do prédio, que parecia ainda mais assustador. Entramos chamando o nome de Caio, sem hesitar. Cada parede devolvia nosso eco de um jeito sinistro. Seguimos direto até a sala do altar. A porta estava escancarada e os arranhões pareciam maiores, como se alguém os tivesse aprofundado. Lá dentro, o altar estava revirado. Tinha restos de velas que pareciam ter sido usadas recentemente, além de um objeto metálico jogado num canto. "Caio!" gritei com a voz falhando. Foi então que vimos o boné favorito dele, rasgado no chão. Luana pegou o boné quase sem acreditar. Fomos vasculhando o lugar até encontrar uma porta menor, provavelmente de um corredor de serviço ou porão. Empurramos e descemos alguns degraus, chamando por Caio a cada passo. Logo adiante congelei. Lá estava Caio caído num canto úmido, roupa suja, olhos arregalados numa expressão de terror impossível de descrever. Toquei seu pulso, mas não senti nada. Luana começou a chorar desesperadamente. Não tinha nenhum sinal de violência nem ferimentos aparentes. Parecia que o corpo dele simplesmente parou. Lembro de largar a lanterna, tremendo como nunca. Chamamos a emergência, mas já era tarde. As autoridades não encontraram explicação. Não havia agressão, nem suicídio, nem pistas sobre a causa da morte. O corpo dele simplesmente pareceu desistir. Os legistas não chegaram a conclusão alguma. Luana e eu fomos interrogadas, mas não tínhamos muito o que falar. Acabamos liberadas para lidar com o luto e a dor, que até hoje não sumiram completamente. Não consigo ficar num lugar escuro sem lembrar daquela noite. Às vezes, me pego revendo o rosto do Caio, estampado de pavor. Depois de um tempo, mudei de bairro, de casa, mas o cheiro de alfazema ainda me traz a lembrança da minha avó e, de certo modo, me acalma. Já o silêncio, aquele silêncio que parece anunciar alguma coisa, esse me persegue nos pesadelos. Não sei se o que a gente viveu foi de fato algo sobrenatural ou um acidente trágico, mas se eu pudesse voltar atrás,
Não teria ignorado o alerta da Luana para deixar aquele altar em paz. O preço por tentar provar que existe algo além do que a gente vê foi alto demais. O Caio perdeu a vida e nós perdemos nossa paz. Às vezes, penso que a aparição da minha avó tenha sido um aviso. Talvez ela tentasse me alertar sobre o risco de abrir portas para as quais não estávamos preparados. Pode ser que fosse só uma forma de despedida, ou um recado que eu não quis ouvir. De qualquer forma, quando me perguntam se acredito em fantasmas, eu hesito. Lembro da sombra na cadeira de balanço, dos arranhões na porta, do terror no rosto do meu amigo. E prefiro deixar a resposta no campo da incerteza, porque tem perguntas que podem ser perigosas. Às vezes, o melhor é deixar o desconhecido quieto, bem longe de olhos curiosos. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Eu nunca fui muito de acreditar em promessas antigas ou rituais familiares, embora tenha crescido ouvindo histórias sobre missas, terços e velas acesas em honra a antepassados. No entanto, tudo isso mudou há pouco mais de 4 anos, quando minha mãe partiu e deixou para mim um objeto que ela chamava de a proteção da família. Só quem já passou por um luto profundo sabe como a gente acaba fazendo coisas que nunca imaginou, apenas para honrar a memória de quem se foi ou para tentar se sentir seguro em meio ao caos. É nesse ponto que começa a estranheza dos fatos que vou contar. A minha mãe, que se chamava Rosana, faleceu aos 87 anos. Ela sempre fora uma pessoa extremamente devota, daquelas que rezam antes de cada refeição e acendem velas todo domingo. Lembro que, desde criança, eu a observava manusear um rosário diferente de qualquer outro que eu já tinha visto. As contas grandes eram esbranquiçadas, com pequenos relevos que pareciam escamas, e as contas menores eram feitas de uma madeira tão escura que chegava a refletir a luz em alguns pontos. O crucifixo, de metal fosco, parecia antigo e carregava marcas de desgaste que o tornavam ainda mais intrigante. Minha mãe o guardava em um estojo de tecido verde, já meio rasgado na parte superior, onde apareciam as iniciais GR, que, segundo ela, vinham de uma ancestral por parte de avó. Por algum motivo, que até então me era desconhecido, a minha mãe tinha uma disciplina rígida sobre o horário de rezar. Sempre às 8 horas da noite, sem falta, lá estava ela sussurrando orações no canto da sala ou no quarto dela, de porta entreaberta. Se estávamos em algum evento ou viajando, ela dava um jeito de se afastar e cumprir o ritual. Com o tempo, a gente se acostumou e nem questionava muito. Era algo tão repetitivo que se tornara parte do cotidiano. Eu particularmente achava um exagero, mas na época preferia não discutir. Quando chegou a hora em que ela adoeceu de vez, eu já havia assumido a casa onde morávamos. Meus 2 irmãos mais velhos, João e Ivan, tinham mudado para cidades diferentes, então o cuidado final com minha mãe coube a mim. Às vezes ela tinha crises respiratórias fortes e passava as noites sem dormir. Outras vezes parecia perfeitamente lúcida, só que muito cansada para sair da cama. Apesar disso, nunca deixava de rezar às 8 horas, nem que fosse na cama com a voz quase sumindo. E em toda a reza, eu sentia um odor de folhas queimadas, como se alguém estivesse defumando a casa. Perguntei algumas vezes se ela usava incenso, mas ela sorria e desviava do assunto. Foi em uma dessas madrugadas, quando ela já estava bem debilitada, que minha mãe me chamou ao quarto. Sentei à beira da cama e percebi que ela segurava o rosário. Os fios de contas estavam enrolados nos dedos e o crucifixo mal se mexia, preso àquele emaranhado de fé e tempo. Ela me olhou nos olhos e com muita dificuldade pronunciou: "Você precisa ficar com ele, a partir de agora." Ao dizer isso, minha mãe abriu a mão trêmula. Eu quis recusar. Argumentei que um dos meus irmãos, mais religioso, poderia cuidar melhor do objeto. Mas ela balançou a cabeça com firmeza. Você
Prometeu que ficaria ao meu lado. Sussurrou, com uma voz embargada. E este rosário tem que seguir com a pessoa que ficou até o fim. Era verdade, de certa forma. Eu cuidara dela até o momento em que todos os demais parentes haviam desistido ou se distanciado. Ficou difícil recusar. Peguei o rosário com cuidado e notei que as contas esbranquiçadas, embora parecessem desgastadas pelo tempo, tinham um brilho peculiar. Era como se refletissem a pequena lâmpada de cabeceira com muita intensidade. Minha mãe me pediu para rezar por ela naquele dia, às 8 horas, e por algum motivo senti um arrepio passar pela minha nuca. Parecia que ela estava pressentindo algo. Não importa o lugar nem a circunstância, ela insistiu. 8 horas, todas as noites. Fiz que sim com a cabeça, embora não tivesse tanta fé. Por algum tempo pensei que fosse apenas a maneira dela de me manter ligada a alguma tradição católica. Porém, no fundo, havia mais do que simples devoção ali. E isso só fui descobrir pouco tempo depois. No dia seguinte, às 7h30, minha mãe teve uma piora repentina. Chamamos um médico que visitava pacientes em casa, mas ele nada pôde fazer além de receitar medicamentos para a dor e acalmar nossa angústia. Às 8 horas em ponto, ela já estava tão fraca que mal conseguia falar. Ainda assim, segurei o rosário, ajoelhei ao lado da cama dela e tentei balbuciar uma prece. Senti sua mão pousar nas minhas costas e ela soltou uma respiração longa, como se exalasse toda a vida que ainda lhe restava. Foi a última vez que vi seus olhos abertos. Minha mãe faleceu logo depois, deixando um vazio na casa. A morte de uma pessoa tão presente, que rezava todos os dias, que fazia o almoço de domingo e conversava sobre qualquer assunto, me deixou atordoada. Foi preciso resolver as burocracias, preparar o velório, ligar para meus irmãos, conversar com os parentes distantes e organizar o enterro. Nesse turbilhão, esqueci completamente de rezar às 8 horas, ou de sequer olhar para o rosário. Ele ficou guardado em uma gaveta do criado mudo, o mesmo onde minha mãe costumava deixá-lo. O velório ocorreu em uma capela simples, próxima a um cemitério, e se estendeu do começo da noite até o dia seguinte. À medida que o corpo ficava exposto, as pessoas chegavam para se despedir e me dar os pêsames. Um clima de tristeza e cansaço se instalava, mas também havia uma sensação de alívio entre aqueles que sabiam quanto minha mãe sofrera nos últimos dias. A maioria comentava do quanto ela era bondosa, rezadeira e cuidadosa com cada detalhe da casa. Meus irmãos chegaram à noite e tentamos nos apoiar mutuamente, revezando entre as tarefas de receber parentes, assinar papéis e verificar arranjos de flores que chegavam com dedicatórias. Foi quando comecei a notar algo diferente. Precisamente às 8 da noite, enquanto eu conversava com uma tia idosa, as lâmpadas da capela deram 2 piscadas rápidas. Achei que fosse um problema de tensão elétrica, pois estávamos em um lugar antigo. Porém, outra coisa me chamou a atenção. Percebi um leve odor de folhas queimadas, parecido com aquele que sentia no quarto de minha mãe. Me afastei um pouco para ver se não era um incenso esquecido em algum canto, mas não encontrei nada. "Está sentindo esse cheiro?" Perguntei a uma prima que estava do meu lado. "Cheiro de quê?" Ela respondeu, olhando ao redor. "Como se fosse ervas queimando." Ela negou com a cabeça, dizendo não perceber nada. Preferi não insistir, pois a maioria ali estava mais preocupada em apoiar a nossa família do que analisar cheiros suspeitos. Resolvi pensar que a minha mente estava pregando peças, talvez pela falta de sono e pela tensão acumulada. Com o passar das horas, a temperatura dentro da capela começou a cair. Não era inverno, mas aquela noite se tornou surpreendentemente fria. Meus irmãos reclamaram que estava gelado demais e foram perguntar aos funcionários se havia ar-condicionado ligado ou algo assim. Eles responderam que o sistema estava desativado e que, inclusive, tinha apresentado um defeito semanas antes. Mesmo assim, a sensação de frio permanecia, e algumas pessoas precisaram pegar casacos nos carros ou improvisar agasalhos com lenços. Por volta de 11 horas da noite, a capela ficou quase vazia. Restávamos apenas nós, os irmãos e alguns primos. Conversamos sobre o horário do enterro que ocorreria na manhã seguinte e combinamos um café da madrugada para quem quisesse ficar por lá.
Foi então que meu irmão Ivan trouxe à tona um assunto que me deixou desconfortável. Você pegou aquele rosário, não foi? Ele indagou encostando-se a um banco de madeira. Peguei, respondi sem muito ânimo. Mamãe insistiu para que ficasse comigo. João, o outro irmão, completou. Ela vivia dizendo que esse rosário era importante, que protegia a família de alguma coisa ruim. Lembra que a vovó contava aquelas histórias? Balancei a cabeça incerta. Eu me recordava vagamente de quando a vovó dizia que certas promessas não podiam ser quebradas, sob risco de atrair desgraças. Mas para mim, tudo não passava de crendice, conversas que se repetiam em almoços de domingo. Ainda assim, ouvir aquilo em meio a uma atmosfera tão estranha me deixou com um nó na garganta. A noite passou arrastada. Em determinado momento, entre 2 e 3 da manhã, precisei ir ao banheiro da capela, que ficava em um corredor estreito e pouco iluminado. Enquanto lavava o rosto na pia, ouvi um sussurro de oração. Parecia a voz da minha mãe repetindo algo como: "Perdoai-nos, Senhor." Parei na mesma hora, sentindo o coração disparar. Abri a porta rapidamente e olhei o corredor vazio. Nenhuma alma viva ali. Minha cabeça doía e fiquei me questionando se estava entrando em estado de choque. Voltei para perto do caixão, ainda tremendo. Meus irmãos cochilavam em cadeiras duras e uns poucos parentes estavam conversando baixo do outro lado do salão. Ninguém parecia ter ouvido o sussurro. Deitei-me num banco e tentei recobrar o fôlego, mas dormir foi impossível. Fiquei ali de olhos abertos, olhando a figura pálida da minha mãe e lembrando de tudo que ela passara. De vez em quando, eu jurava sentir aquele cheiro de ervas queimadas passar ao meu redor, mas não via de onde vinha. Pela manhã, encaminhamos o corpo para o cemitério. Durante a última despedida, alguém sugeriu rezarmos um Pai Nosso. Foi quando me lembrei do rosário. Senti o estômago embrulhar por não ter rezado na véspera, pois eu simplesmente esquecera. Enquanto todos fechavam os olhos, tentei fingir que murmurava algo, mas minhas mãos tremiam ao pensar que minha mãe, de certa forma, poderia estar me cobrando uma promessa não cumprida. Ou era só a culpa que eu estava sentindo? O enterro ocorreu de modo relativamente calmo, ainda que doloroso. Assim que terminamos, combinamos de nos reunir na casa onde eu morava com minha mãe, para um momento de lembranças e orações. Afinal, alguns parentes mais tradicionais queriam fazer uma espécie de trezena, ou novena, em homenagem à falecida. Eu não tinha muita experiência em organizar isso, mas aceitei porque era o que ela teria desejado. Cheguei em casa por volta de 2 horas da tarde, exausta. Naquele dia, a residência parecia maior e mais silenciosa, como se todos os barulhos tivessem sido abafados. Cada canto me lembrava a figura materna, especialmente a poltrona onde ela costumava rezar. De repente, notei que a porta do quarto estava entreaberta. Senti um calafrio ao lembrar de nossa última conversa ali. Ao entrar no quarto, deparei-me com tudo praticamente intacto. O lençol na cama, a pequena mesa de cabeceira com alguns remédios, um copo d'água ainda pela metade. Abri a gaveta onde havia guardado o rosário e o peguei, olhando demoradamente para as contas grandes e esbranquiçadas. Tive a nítida impressão de que elas pareciam ainda mais claras, quase reluzindo no quarto. Suspirei, tentando colocar minha mente em ordem, e fui tomar um banho antes de qualquer coisa. O dia passou depressa. Recebi visitas de tios, primos e alguns amigos da família. Todos traziam comidas prontas, flores e mensagens de conforto. Quando percebi, já passava das 7h30. Meu irmão Ivan chegou, ajudando a organizar cadeiras na sala para a oração das 8 horas, que seria conduzida por uma senhora chamada Dona Marta, uma vizinha experiente em rezas e ladainhas. Ela me cumprimentou, dizendo que tinha um carinho enorme pela minha mãe e que faria questão de ajudar naquele primeiro dia de oração. Os ponteiros do relógio apontaram para 8 horas da noite. Dona Marta chamou todos para sentarem e eu peguei o rosário, meio sem jeito. Sentia-me deslocada, pois não estava acostumada a rezar assim, em voz alta. Mas a ideia de cumprir a última vontade de minha mãe me deu coragem de ficar de pé ao lado de Dona Marta. Iniciamos o Pai Nosso, seguimos com a Ave Maria e depois ela me pediu para conduzir uma parte da reza. Fiz o que pude. Meus dedos deslizaram pelas contas
e quase senti um calafrio na espinha quando toquei as contas esbranquiçadas. Era como encostar em algo gelado e, ao mesmo tempo, pulsante. Mantive a compostura. Ao terminar, Dona Marta disse algumas palavras bonitas sobre fé e família. Quase todos pareciam aliviados, como se aquela pequena cerimônia fosse suficiente para deixar o ambiente mais leve. Por volta de 9 horas da noite, a maioria foi embora, exceto meus irmãos, que decidiram pernoitar ali. Conversamos sobre dividir as despesas da casa e ver como ficar com alguns pertences da mamãe. A certa altura, João me lançou um olhar sério e perguntou em tom baixo: "Você sabe mesmo de onde veio esse rosário?" Neguei, confusa. Nossa avó contava que ele foi feito com parte dos ossos de uma antepassada distante. Não sei até que ponto isso é verdade ou exagero, mas havia quem dissesse que o sacrifício era uma forma de garantir uma vida próspera para a família. Uma história macabra, claro, mas por muito tempo não passava de um boato. Fiquei em silêncio. Parecia tão absurdo. Ao mesmo tempo, lembrei das contas esbranquiçadas e do aspecto pouco comum que elas tinham. Não parecia cerâmica, nem semente, nem pedra. Podia ser resina, mas por que teria aquele brilho quase orgânico? Balancei a cabeça e me recusei a dar seguimento ao assunto, preferindo pensar que tudo não passava de fantasia. Naquela madrugada fomos dormir. Meus irmãos ficaram em um quarto de hóspedes e eu voltei ao meu antigo quarto de solteira, no andar de cima. Assim que apaguei a luz, senti uma inquietação profunda. Fiquei virando de um lado para o outro na cama, incapaz de pegar no sono. De repente ouvi passos no corredor. Pensei que fosse um dos meus irmãos, mas ao chamar o nome deles, ninguém respondeu. Fiquei em silêncio e contive a respiração, percebendo os passos se aproximarem até a porta do meu quarto, para depois se afastarem. Levantei, girei a maçaneta e espreitei o corredor escuro. Nada. Tranquei a porta tentando me convencer de que estava sendo paranoica. No dia seguinte, que seria o segundo dia de novena, fiz questão de checar se meus irmãos haviam andado pelo corredor à noite. João me olhou sem entender. Eu dormi pesado, nem saí da cama, acho que o Ivan também não. Ivan concordou, dizendo que estava exausto demais para perambular de madrugada. Aquilo me deixou preocupada, mas decidi não prolongar o assunto. Precisava me concentrar nos preparativos de mais uma noite de oração. Então fui ao mercado comprar pães, bolachas e café para receber quem viesse rezar. No caminho, observei o céu nublado, prestes a desabar em chuva forte. Era um pouco mais de 5 horas da tarde, e a luz do dia já se esvaía atrás das nuvens. Um desconforto me dominava sempre que lembrava do rosário guardado na minha bolsa. Não queria tirá-lo dali, com medo de alguém ver ou me perguntar algo. Parecia que a cada minuto que passava, aquele objeto me deixava mais ansiosa. Cheguei em casa por volta de 6h30 e meus irmãos me ajudaram a arrumar as cadeiras na sala. Às 7h40, Dona Marta apareceu novamente, acompanhada de uma neta, e iniciou os preparativos da reza. Mais umas 5 pessoas chegaram, incluindo um tio materno de idade avançada, que trazia nas mãos uma vela branca grossa. Ele a colocou sobre a mesa de centro e explicou que era um símbolo de fé que a mãe dele, minha avó, costumava usar. Agradeci, ainda que sem compreender muito bem o que aquilo significava naquele momento. Quando o relógio apontou 8 horas, todos fizeram o sinal da cruz. Peguei o rosário, mas confesso que não sentia segurança nenhuma ao rezar. Uma parte de mim ainda relutava em acreditar que aquilo fosse realmente necessário. Porém, assim que comecei a acompanhar as orações, percebi meus dedos formigarem. O rosário ficou gelado na palma da mão, como se eu segurasse um cubo de gelo. Quase deixei escapar um pequeno grito de surpresa. Consegui me conter e permaneci imóvel, repetindo as palavras que Dona Marta guiava. Assim que terminamos, uma lufada de vento passou pela casa, fazendo a vela branca tremular e quase apagar. Todos trocaram olhares e Dona Marta murmurou algo como: "Alguém abriu a janela?" Fomos verificar, mas tudo estava fechado. A noite seguiu e depois que todos foram embora, meus irmãos e eu ficamos conversando até tarde, na tentativa de quebrar aquele clima estranho. Em certo momento estávamos na cozinha quando Ivan soltou: "A vovó dizia que esse horário das 8 horas não era por acaso. Era a hora em que um antepassado nosso teria feito uma promessa ou um pacto,
Não sei bem com o quê, mas algo que exigia orações diárias para não cair sobre nós uma espécie de maldição. João acrescentou que esse antepassado talvez tivesse recorrido a algo sombrio para salvar a esposa de uma doença mortal, e em troca teria de garantir que a família rezasse todos os dias no mesmo horário. Aquela conversa me deixou perturbada, mas tentei parecer racional. Vocês realmente acreditam nisso? Perguntei, juntando os pratos na pia. Não sei se acredito, disse João com o senho franzido. Mas a mamãe sempre levou isso muito a sério. Ela jamais deixava de rezar, mesmo sem nos explicar direito. Algum motivo ela tinha. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. À medida que os dias de oração passavam, comecei a ter pesadelos recorrentes. Sonhava com alguém me chamando no meio da noite, sussurrando meu nome. E eu via apenas uma sombra encapuzada apontando para um relógio marcando 8 horas. Acordava sobressaltada, suando frio. Eu até tentava rezar sozinha, mas era tão confuso e automático que nem sabia se fazia sentido. No 5º dia após a morte de minha mãe, precisei resolver pendências do trabalho. Saí de casa perto do meio-dia e só consegui encerrar tudo às 7 horas da noite. Estava esgotada, ainda em luto, e me preparei para dirigir de volta. Lembrei que não chegaria em casa a tempo de rezar às 8. Apesar de tudo, a primeira reação que tive foi de descrença. Não vou me apressar por isso, pensei. Mas, quando bati o ponto e peguei o elevador, senti uma angústia estranha. Parecia que alguém ou algo me espreitava. Chegando ao estacionamento, pouca gente ainda estava por lá. Enquanto caminhava em direção ao meu carro, ouvi um eco de passos que não correspondiam ao ritmo dos meus. Apertei o passo e olhei para trás, mas não vi ninguém. Tentei manter a calma. A iluminação era fraca, porém suficiente para ver que estava sozinha. Ainda assim, aqueles passos pareciam me acompanhar a cada movimento. Quando alcancei o carro, quase derrubei as chaves de tanto nervosismo. Entrei, bati a porta e girei a ignição. Silêncio total. Respirei fundo e pensei, preciso rezar hoje de alguma forma. Entretanto, o trânsito estava pesado e acabei ficando parada em um congestionamento na via principal. Liguei o rádio tentando me distrair e sequer notei quando o relógio digital do painel marcou 8 horas em ponto. Só percebi depois, olhando rapidamente a hora no celular, 8h15. Um frio percorreu meu corpo e senti uma pontada de dor na nuca. Olhei pelo retrovisor. Nenhum carro muito próximo, mas juro ter visto algo se mexendo no banco de trás por uma fração de segundo, como uma forma acinzentada. Virei-me, mas não havia nada ali. A essa altura eu estava mais assustada do que jamais estivera. Cheguei em casa perto das 8h40. Assim que estacionei, vi através da janela que algumas pessoas já estavam rezando na sala. Entrei correndo e, ao me deparar com todos, pedi desculpas pela demora. Dona Marta apenas fez sinal para que me unisse a eles. Abri a bolsa e, tremendo, segurei o rosário. Dona Marta pediu que eu iniciasse a Ave Maria daquela vez. Conforme eu falava, sentia as palavras saírem com um peso enorme, como se minha própria voz quisesse falhar. O formigamento nos dedos voltou com força e quase deixei cair o rosário. Quando acabamos, expliquei aos meus irmãos que sentia uma presença estranha me seguindo desde o estacionamento. Eles me olharam com preocupação e se entreolharam, mas não chegaram a debochar de mim. Era como se entendessem que algo fora do normal rondava a nossa família. João sugeriu que eu jamais deixasse de rezar, mesmo se estivesse na rua ou no trabalho. Não custa nada você parar por 1 minuto e rezar em silêncio, disse ele. Não é questão de superstição, mas de honrar o que a mamãe pedia, sabe? Não respondi, mas concordei com um aceno. Internamente, um medo crescente me dizia que, se eu vacilasse mais uma vez, algo pior poderia acontecer. Nas noites seguintes, continuei com a oração diária às 8 horas, muitas vezes de forma improvisada. Se estava na rua, encontrava um cantinho, pegava o rosário e sussurrava o Pai Nosso e a Ave Maria. Não me tornei exatamente uma pessoa de fé, mas passei a respeitar aquele ritual como se minha vida dependesse dele. E, de certa forma, talvez dependesse mesmo. A cada prece sentia menos perturbação. Os passos noturnos na casa cessaram
e já não via vultos nos espelhos ou no carro. Quase uma semana depois, minha tia-avó, aquela que raramente aparecia, veio me visitar. Trazia alguns documentos antigos que pertenciam à minha mãe, incluindo uma carta bem amarelada com uma caligrafia legível, mas tremida. Parecia ser de minha bisavó. Li o trecho que falava de uma promessa feita a uma entidade, cujo nome não aparecia claramente, mas que cobraria um preço alto se alguém da linhagem rompesse o compromisso diário de orações. Ao terminar a leitura, encarei minha tia-avó, que apenas levantou os ombros, resignada. É por isso que sua mãe jamais deixou de rezar. Desde a época de seus tetravós, alguém da família assumia essa função. Se vocês não continuarem, quem sabe o que pode acontecer? Engoli em seco. O texto da carta era vago, mas deixava claro que o rosário era uma das garantias materiais daquela promessa. Como se fosse necessário usar as contas, feitas de um material tão macabro quanto simbólico, para espantar a desgraça. Juntei tudo e guardei em um baú no meu quarto. Com o passar dos dias, terminamos a novena e as pessoas foram se dispersando. Meus irmãos retornaram às suas rotinas, mas antes de irem embora, me lembraram de manter o compromisso. Até Dona Marta, que seguiu conduzindo rezas em outras casas, deu um conselho. Se você tem o rosário, não o deixe de lado. Uma reza não faz mal a ninguém. E assim, de modo irônico, me tornei a guardiã de um hábito que antes eu considerava bobagem. Hoje, passados mais de 4 anos desde que minha mãe se foi, ainda rezo às 8 horas da noite. Às vezes, quando estou numa festa ou numa reunião de trabalho e sinto que não vai dar para me retirar de modo adequado, apenas seguro o rosário no bolso, fecho os olhos e faço orações mentalmente. Não sei se isso me protege de alguma entidade, de uma maldição ou se é apenas a herança emocional que eu carrego, mas não me atrevo a parar. A parte mais estranha é que, mesmo cumprindo o ritual, de vez em quando sinto aquele odor de ervas queimadas, como no quarto de minha mãe e na capela do velório. Nessas horas, penso que talvez ela esteja por perto, certificando-se de que eu continuo fazendo o que prometi. Embora não goste de pensar em pactos demoníacos ou forças desconhecidas, eu me agarro à ideia de que, se ela rezou todos aqueles anos, é porque havia um bom motivo. E assim, a cada noite, às 8 em ponto, eu seguro o rosário e repito as orações do mesmo jeito que minha mãe fazia. Se me perguntarem no que acredito, não saberei responder com certeza. Mas posso afirmar que, desde então, nada de muito ruim aconteceu na minha vida ou na de meus irmãos. E se existe alguma maldição rondando nossa família, ela ainda não encontrou brecha para se manifestar. Talvez seja fé, talvez seja medo, mas, no fim das contas, continuo rezando. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. Um abraço do Dom e eu te vejo por lá.